Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa À Luz do Dia. Meu nome é Mário Augusto de Souza, para você que não me conhece, e esse é o canal Eu Não Sou Pastor. Você que está chegando agora, do que se trata o canal Eu Não Sou Pastor e o programa À Luz do Dia? O programa À Luz do Dia, ele é um programa que vai ao ar todos os dias às 6 horas da manhã, com o intuito de te trazer essa força, trazer uma palavra que vai te sustentar durante o seu dia, para você lembrar das suas dificuldades do dia. Todo mundo sofre, né, e passa por dificuldade, por desafios. E eu venho aqui te trazer uma palavra todo dia cedo. Nós estamos vivendo a nossa série Provérbios. Hoje é o capítulo 31 de Provérbios, é o último dia de Provérbios, aliás, é o último capítulo de Provérbios. Amanhã nós vamos ler o capítulo 1, porque começamos a série no capítulo 2. E aí sim, encerraremos a série Provérbios. Mas acabando Provérbios, nós vamos trazer todo dia uma palavra de motivação, de fé, mas é de ativação do que motivação. Mas de fé, para te fortalecer a tua fé. Aqui a gente não tem religião. Você que é católico, espírita, protestante, você diz assim: ah, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda. Todos são bem-vindos aqui no canal Eu Não Sou Pastor. Aqui não tem religião, não tem placa de igreja. Aqui é a palavra de Deus para alimentar você. Você é o foco. Você é a peça principal, mais importante desse canal. E hoje no capítulo 31 nós vamos aprender conselhos para a vida. Ah, mas eu já tenho 50 anos, tenho 60 anos. Aprender nunca é demais. Aprender nunca ocupa espaço. Vamos lá para a vinheta e na volta nós vamos aprender esses conselhos para a vida que a gente pode extrair de Provérbios 31. Muito bem, vamos lá então. Abre aí sua Bíblia em Provérbios 31. Nós vamos ler Provérbios 31. Eu vou ler na versão NTLH, que é a Bíblia na linguagem de hoje, NTLH, que fala uma linguagem mais clara, uma linguagem mais fácil de entendimento. Você está vendo aí no rodapé sobre o livro Emocionalmente, é esse livro, a gente tem um livro escrito. O que fala esse livro? Esse livro fala sobre inteligência emocional, mas de uma forma prática, com ferramentas para você conseguir perdoar, para você conseguir entender o que fizeram com você, o que está no seu controle fazer ou não. Se você quiser adquirir, o link está na descrição de todo o vídeo do programa. Vamos lá. Provérbios 31. Vamos ler comigo. Conselhos para um rei. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste, primeiro conselho para a vida. Não gaste toda a sua energia, não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Até reis, reinados, impérios foram destruídos gastando dinheiro com mulheres. Aqui não está falando apenas com prostituta, trazendo para os dias de hoje. E nem só especificamente para os homens. Existe um princípio do dinheiro. O dinheiro não leva desaforo. O dinheiro não leva desaforo. Não é brincadeira mexer com dinheiro. Você que tem uma renda, o seu trabalho, a sua empresa, você precisa aprender a administrar o teu dinheiro. E o que a mãe de Lemuel está falando aqui é porque ele gastar dinheiro com mulheres, ou seja, é um dinheiro que não volta. Dinheiro com mulheres é a mesma coisa de gastar dinheiro com prazeres. Às vezes você que está me assistindo, não gasto dinheiro, não vou, nunca fui num prostíbulo. Tá, mas você tem uma compulsão, um vício. Você às vezes tem o vício de jogar na maquininha.
Você tem o vício de ganhar bichinho de pelúcia na maquininha. Você tem alguma compulsão, comer doce, por exemplo. Aqui está falando de mulheres, mas a gente pode trazer para os dias atuais de gastar dinheiro com prazer. Tem homem que gasta 50, 80% do salário com o carro dele. Cada hora, daqui a pouco não tem nem onde pôr acessório mais no carro, não tem onde pôr som. Vai começar a colocar a caixa de som no pneu, porque não gaste a sua energia, nem todo o seu dinheiro, com mulheres, ou seja, com prazeres. Porque se até reinados, impérios foram destruídos por conta desse gastar dinheiro com prazeres, você imagina o que não é rei. Aquele que ganha 1 salário, 2 salários. Ficar gastando dinheiro com prazeres. Gastando dinheiro e energia. O principal aqui que eu vejo nesse versículo aqui é a energia. Porque além de a pessoa gastar dinheiro, ela gasta o tempo dela, que é a moeda mais preciosa que nós temos. Então esse é o primeiro conselho. Escute Lemuel. Segundo conselho para a vida. Segundo a mãe de Lemuel, o rei. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. Ou seja, perde o sentido quando bebe bebida alcoólica. Esse versículo aqui de Provérbios é famoso. O versículo 7 é famoso. Muita gente se escora nesse versículo, né? Eu não estou falando aqui que não deve beber bebida alcoólica. A gente tem um vídeo aqui, inclusive da série Provérbios, falando disso, sobre se é pecado ou não beber bebida alcoólica. O problema não é se é pecado ou não. E o problema também não é bebida alcoólica. O problema é o exagero em tudo que se faz. Quando eles bebem, versículo 5, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Ou seja, aqui ela está falando que o princípio básico da bebida alcoólica, ela foi feita, ela foi criada com o objetivo de dar para as pessoas que estão morrendo, ou seja, para dar uma anestesiada nelas. Para os que estão na miséria, para anestesiar aquele momento. A pessoa está na miséria, está sem comer. A bebida alcoólica é para anestesiar. Versículo 7, o grande versículo famoso aqui, ó. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. A versão, eu vou ler a versão aqui da Bíblia, essa aqui é a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel, capítulo 31, versículo 7. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Que beba, versículo 6. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Provérbios não está falando para você encher a cara. Está colocando que o objetivo da bebida, pelo menos aqui nessa época, é para anestesiar a pessoa que está morrendo. Para ela ter um pouquinho de... Não vou falar prazer, mas um pouquinho de anestesia mesmo, para não ver o problema dela. Hoje nós estamos vivendo uma época que parece que as pessoas querem viver anestesiada. As pessoas querem passar 100% do tempo anestesiado todo dia. Eu conheço gente que bebe todos os dias. Eu não tenho nada com a vida de ninguém. Mas essa pessoa precisa, quando passa para o lado do exagero, é necessário fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo? Por que eu estou querendo me anestesiar? Por que eu estou querendo esquecer a minha realidade? Por que eu estou querendo fugir da realidade? Fugir dos meus problemas? Eu vou resolver fugindo? Bebendo para esquecer meus problemas? Eu vou resolver? Vai resolver? Por que eu estou querendo viver? Qual que é a raiz emocional que faz eu querer viver anestesiado com bebida? É isso que essa pessoa tem que procurar entender. Porque tudo que é exagero traz um prejuízo. Inclusive,
um hábito bom. Por exemplo, você fala assim, beber água é bom ou ruim? Beber água é excelente. Mas se você beber 10 litros de água por dia, você vai ter problema. Porque tudo que é exagero te traz um resultado negativo. Isso pode ser com hábitos bons, por exemplo, correr, vou praticar corrida, correr 5 km, depois vou correr 10, depois vou correr 20, depois vou correr 100 km. A pessoa vai correr 20 km. Vamos falar 20, que é uma coisa mais possível de se fazer todo dia. Aí ela começa a correr todos os dias 20 km. Vai ter problema na articulação. Articulação do joelho, do tornozelo. Vai ter problema. Por quê? Porque é um exagero. Aí eu vou pra academia. Aí a pessoa fica 3 horas. Fica 2 horas de manhã. Vai 1 hora à tarde. Depois volta mais 1 hora à noite. 4 horas todo dia. Exagero. Então, existe uma raiz emocional que faz você praticar o exagero. Não interessa qual que é o hábito. Pode ser um hábito que é um hábito bom, que vai te trazer vida, saúde. Mas exageradamente vai te prejudicar. Então, qual que é a raiz que leva a pessoa a ficar querer se manter anestesiada? Você precisa observar e aqui no meu livro, o princípio dele é esse. Encontre, está escrito aqui, ó, entenda as suas raízes e seja livre de verdade, para você entender as raízes pela qual você se comporta da forma como você se comporta. Por que que eu bebo muito? Por que que eu quero todo dia, eu chego em casa e eu quero beber? Por quê? Entender isso. Você entendendo, aí você decide se você quer continuar bebendo ou não. Porque lá na frente, esse exagero vai te trazer um malefício. Seja um problema no rim, seja um problema no fígado. Algo ruim vai acontecer por causa do exagero. Versículo 8. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Aqui já é outro conselho. Proteja os direitos de todos os desamparados, que é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Então aqui está falando, ela está aconselhando o filho dela. Proteja os direitos de todos os desamparados, meu filho. Fale por eles e não seja um juiz, aliás, perdão. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Isso é top. Atenção você aí que se escora aí no dízimos e nas ofertas dentro das igrejas. Se você parar de dar o dízimo, ao contrário do que o seu pastor fala para você, que o devorador vai entrar e vai destruir a tua vida, você vai ficar na miséria, você vai começar a quebrar carro, não sei o quê. Eu já vi gente parar de dar o dízimo e realmente essas coisas acontecerem. Mas também vi pessoas pararem de dar o dízimo e isso não acontecer. Qual que é a diferença? Se você parar, o dízimo não é sobre obedecer uma lei que a igreja te impõe. O dízimo é sobre a generosidade, é sobre fazer algo na intenção de ajudar alguém. E uma coisa que eu quero deixar claro, eu sei que o vídeo não é sobre isso, eu tenho aqui um vídeo sobre isso, sobre se dízimo é obrigatório ou não. Mas é bom você entender que o ato de dar tem que estar relacionado à generosidade com alegria, de tal ponto que você está dando sem esperar nada em troca, mas com prazer. Que foi o que Jesus falou da viúva pobre. Ela está dando tudo que tem. Dai com alegria quem dá, porque é lei do universo. Ao que dá, lhe será dado. Então você tem que entender que é o seu ato de dar. E eu já escutei pastores falando que não é para você ajudar os pobres, porque os pobres você sempre vai ter com você. Você tem que trazer o dinheiro na igreja. Aí você tira as suas conclusões. Mas não tem nada a ver. O que faz você colher fruto da lei da semeadura, de dar, recebe, planta, colhe, não é dar na igreja, e sim dar com o coração aberto, livre de toda a intenção de retorno. Não interessa para quem? Para um necessitado. E uma coisa que eu quero clarificar na sua mente, já vi muitos dizerem
pastores dizerem que você está dando para Deus. Você não está dando para Deus. Você não está dando dízimo para Deus e nem oferta para Deus. Não é para Deus. Se você vou falar usar uma linguagem aqui bem simples e idiota, vamos dizer assim. Se você jogar o dinheiro para o céu, Deus não vai pegar. Então não é para Deus. Não é para Deus. É para a igreja que supostamente faz a obra de Deus, que leva a palavra de Deus e as pessoas que estão perdidas, precisando. A igreja é importantíssima, gente. Não estou aqui falando mal de igreja. Eu vivi anos dentro de uma igreja. Só que existem coisas que são ditas lá que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com Deus, que é para te prender por causa do teu dinheiro, para falar a verdade, para te pegar o seu dinheiro. Infelizmente existe isso. Então você não está dando para Deus. Eu já fui muito abençoado dentro da igreja, dando dízimo, dando oferta, mas não era porque eu estava dando na igreja, é porque eu estava dando com o coração aberto, sem interesse de receber nada em troca. E aí eu recebo, porque é uma lei universal. Se você pega um familiar, por exemplo, a tua avó, a tua mãe, você perdeu teu pai e a tua mãe é viúva e está passando necessidade, você ajuda ela, não é porque ela é sua mãe, não, porque você está ajudando sem interesse. A tua avó, o teu avô, um tio, um amigo que está passando necessidade, alguém que você... Ó, pessoal, ó, colocaram no grupo aqui, a pessoa está precisando de um fogão, não tem nada o que comer em casa, você vai lá, conhece, vê que de fato é aquilo. E com o coração aberto você ajuda. Você está entrando na lei da semeadura e vai ter retorno. Você querendo ou não. Ah, mas não é isso, a minha intenção não é essa. Você querendo ou não, você vai ter. Então é isso. E essa é a verdadeira religião que fala lá em Tiago. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. É verdade. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Uau! Então, uma esposa boa, ela não só vai dar mais confiança pro marido. Olha só. Aqui fala esposa boa. Vamos ver o que fala na ACF, na Almeida Corrigida Fiel. Versículo 11. Versículo 11. 11? 10, né? Ah, esse aqui é famoso. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede aos de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Aqui na linguagem atual da NTLH já fala um pouco melhor, né? Para compreensão melhor. Ó. Seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Ou seja, a mulher virtuosa, a mulher boa, ela passa confiança para o marido se sente seguro com ela, ele não fica preocupado gastando energia se ela vai trair ele ou não. E ele não fica pobre. Não está falando que vai enriquecer, mas está falando que ele não vai ficar pobre. Por quê? Porque ela está passando segurança para ele. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Aqui já vão, as feministas de plantão já vão entrar em ação daqui a pouco. Aqui, ó. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e dar ordens às empregadas. O que é o lance desse rolê aqui? A mulher virtuosa, a mulher de Deus, que entende o lugar dela, não estou falando que lugar de mulher é em cozinha, é nada disso. O lugar da mulher é do lado do homem, dando força pro cara. Está na mulher, a força do homem está na mulher. Dando confiança para ele. E falando assim, vai lá e arrebenta. E você vê que ele vai lá e arrebenta. E faz dela virar a mulher troféu, né? Tá vendo aqui, ó? Dá ordem às empregadas. Ela é uma administradora da casa. É isso que tá falando aqui a mulher na figura bíblica. Ela é uma administradora. Ela é uma pessoa que ela compra. Ela administra as compras, ela administra as finanças, ela dá ordem às empregadas, ela administra a casa, examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou.
e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Olhando assim, parece que, então essa mulher que faz tudo, sustenta tudo. Não, ela não faz tudo. Ela simplesmente desfruta da identidade pela qual ela foi criada. Ela organiza as empregadas, ela direciona, ela cuida da casa, é um império. Esse é o papel da mulher virtuosa. Aqui não está falando que ela está lavando, cozinhando, ela administra. Ah, mas eu não tenho, meu marido. Você já se posicionou? Meu marido não é rico, não tem empregada. Você já se posicionou para dar reforço para ele? Reforço emocional, segurança para ele? Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã, que é a mulher da época, né? E linho para tecer as suas próprias roupas, ou seja, não fica ociosa na internet. Aqui, gente, eu não tô falando assim, brincadeiras à parte. Se a mulher descobrisse o papel dela dentro de um casamento, o papel da mulher é desfrutar. O homem foi criado quando Deus já tinha criado o universo, o jardim e tudo mais. Aliás, o jardim, Deus criou o homem, né? E depois foi dar nome, não é isso? Foi dar nome aos animais e tal. Depois que estava tudo no esquema que ele criou a mulher. Pra ela só desfrutar daquilo ali. Pra ela só desfrutar. Então, quando uma mulher entende isso, eu não tenho que sair para trabalhar. Ah, mas o marido não dá conta. É ele que se vire. Ele que se vire. Eu vou fazer o meu papel. Ele vai chegar em casa, vai estar tudo organizado. Eu vou estar de braços abertos para esperar. Ele vou dar toda. Se mesmo assim ele não for para frente, aí é um problema emocional dele, uma raiz, um bloqueio dele. Ele precisa resolver. Mas eu não vou fazer o papel dele. É disso que eu estou falando, é disso que a Bíblia está falando. Versículo 20: ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque sua família tem agasalhos para vestir, faz cobertas e usa roupa de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Uma mulher confiante, forte, respeitada, ou seja, impõe respeito. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é lá na época de Salomão. Eu não servo, então não casa. Então não casa. Isso aqui eu tô te falando um modelo. Ah, não vou mais assistir esse canal, tá tudo certo. Cada um só dá o melhor que pode, faz aquilo que pode fazer com a consciência que tem. 27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ela impõe respeito, ela não grita. Aqui não está falando que ela sai gritando, que ela sai esbravejando. Os seus filhos a respeitam, falam bem dela e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura, meu filho, a mãe de Lemuel está falando, é uma ilusão e a beleza acaba, ou seja, não escolhe mulher por causa da beleza. Mas a mulher que teme o Senhor, Deus, ela será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos. Top demais esse capítulo 31, né? Fala da bebida, sobre o equilíbrio, alguns conselhos para os homens para não se mexer, não se misturar, não mexer com mulheres, gastar toda a energia e dinheiro com mulheres. E aí se dedica mais da metade do capítulo para falar conselhos para a mulher. Esse foi o nosso capítulo 31 de Provérbios. E esse foi o nosso programa A Luz do Dia. Estaremos amanhã para ler o capítulo 1 de Provérbios e encerrar nossa série Provérbios. Se você
Se você diz assim, faz sentido para mim esse canal, eu passei por aqui e gostei. Se inscreve, dê o seu like, compartilha aí com quem você disse assim que precisa ouvir essa palavra. E todos os dias estamos aqui às 6 horas da manhã no nosso programa Eu Não Sou Pastor. Às 6 horas da manhã, aliás, no nosso programa A Luz do Dia, no canal Eu Não Sou Pastor. Vamos pra cima junto. A hora é agora. Deus abençoe a todos. Até amanhã.